Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora que vocês estão assistindo a gente aqui, mas nós estamos gravando isso aqui na hora do meio do almoço. A gente começou a almoçar, parou, e depois a gente continua, que é para poder atender todo mundo. Eu estou aqui com um ex-aluno chamado Mário Jorge Caldas, conhecido por onde ele anda como Dr. Mário. E eu gostaria de convidar você para contar um pouco de sua história, para que as pessoas possam conhecer aquilo que a gente fala, confirmar as histórias que eu conto, porque às vezes eu estou num lugar, você conta muita história. Eu não invento a história, eu conto a história que eu presenciei, que eu fui testemunha, e isso é legal, porque anima a gente. Pelo menos segundo eu, isso me mantém animado. É, eu tenho um ex-aluno que participou de operação no Haiti, então é muito legal contar a história do que ele fez lá no Haiti. O único brasileiro que tomou um tiro foi ele que atendeu, pô, de toda aquela operação no Haiti. Então, nós temos história, bastante história. Então, eu estou aqui com o doutor Mário. Doutor Mário, que cidade você está trabalhando hoje? Eu estou há 20 anos em Marataízes, Espírito Santo. Marataízes, eu conheço muito Marataízes. Tenho até história para contar de Guarapari e Marataízes. Há uns 50 anos atrás, Guarapari tinha a história daquela areia preta e Navio. aconteceu um negócio esquisito. Volta e meia, ali tem muito navio de passagem. Antigamente tinha navio baleeiro que vinha pescar baleia em uma determinada época do ano, outros lagosteiros. Aí tinha uns navios diferentes que paravam na frente ali de Guarapari. Guarapari, Marataízes, tem uma outra menorzinha para cá, que eu fui muito para lá, mais Uma. para o sul, antes de Piúma, mais para o sul, era bem pequenininho na época. Depois eu me lembro. Aí a gente ficava olhando aquele navio parado, às vezes ele ficava dias ali, até um dia que alguém resolveu investigar o que que era aquilo ali. Na verdade, aquilo não era um navio, era uma draga, que dragava aquela areia do fundo do mar para levar para o Japão. Ameaçaram até dinamitar, porque naquela época não tinha míssil, não tinha essas coisas, ameaçaram dinamitar aquilo ali, aí sumiu todo mundo. Eles dragavam aquela areia, eu não sei se faziam um tratamento, porque eles ficavam muitos dias ali, acho que jogava fora o excedente e levava a concentração de areia preta. Sim. Meaípe, a cidade de Meaípe, a gente frequentou muito Meaípe. Meaípe, Continua sendo pequeno. o acesso na época era ou de motocicleta pela trilha ou por dentro d'água de barquinho, junto com os pescadores, que era todo mundo conhecido, pegava carona um com o outro, era muito legal. A gente alugava a casa de um pescador que não tinha telhado, porque no verão não chove. Então não É, precisava telhado, e era todo mundo estudante, todo mundo duro, a gente se arrumava por ali e passava 15, 20 dias de férias ali, né, jogando bola ou não fazendo nada ali. Muito legal. bem, que bom que você está num lugar que eu conheço, e que bom que você está trabalhando num lugar pequeno, porque num lugar pequeno você é muito mais valorizado do que numa cidade gigante, né? Eu costumo dizer em sala de aula, é melhor ser do SBT do que da Globo. Porque na Globo tu desaparece, tu é engolido, né? Tu ser fisioterapeuta em São Paulo, pô, você desaparece. E em Marataízes você deve ter mais três ou quatro que você é a referência. Conta a tua Sim. história aí, em vez de eu ficar contando a tua história. É, eu sou carioca, sou da Tijuca, né? Fiz faculdade na Universidade Estácio de Sá, fui seu aluno.
de recursos terapêuticos manuais e anatomia palpatória. Na época que era mão no aluno, aluno na mão e entrava em sala de aula com a folhinha e era tudo na mão mesmo, né? Me formei em 2004 e trabalhei um pouco no São Vicente de Paula, mas conheci uma pessoa aqui de Marataízes, que também é fisioterapeuta, e nós viemos para cá, porque aqui não tinha basicamente nada, tinha, né, a nível de fisioterapia. E meio que desbravamos a fisioterapia aqui, né? Desbravamos do zero mesmo. Então, tinha algumas pessoas que se diziam fisioterapeutas que eu não sei te dizer se tinham registro, se tinham faculdade, se tinham, né? E nós tinha o camarada tinha um TENS e um infravermelho. E aí nós chegamos aqui com recursos terapêuticos manuais. E aí foi aquela explosão, né? Foi aquele cabum, né? O paciente chegava e ninguém botava a mão no paciente. Eu já cheguei tracionando o ombro, alongando o supraespinhoso e faz rotação e foi aquela revolução, né? E estamos aí até hoje, até 2025, Pô, legal. dia após dia. A, Recursos terapêuticos manuais e anatomia palpatória, elas nos trazem muita alegria, É, porque o resultado acontece quase que imediatamente e dá para a gente fazer um estudo antes e depois. sim, Eu fui condenado durante algumas vezes, muitas vezes, porque eu mostrava antes e depois. Porque já deu confusão comigo. eu tenho que convencer o paciente que aquilo que eu estou fazendo dá resultado. Ó, você chegou com a mão aqui assim, agora você está com a mão aqui assim. Está enxergando, porque tem histórias muito divertidas. O cara chegou aqui assim, levanta outro braço. Está vendo a diferença? É. Aí você faz o tratamento, levanta outro braço, está vendo a diferença? Não, tá a mesma coisa. Né? Ele não viu meio metro de evolução. Né? Aí a gente tem que botar ele de frente para o espelho. Eu detesto botar o paciente de frente para o espelho. Está vendo ali? Ah, é. Fita A métrica. Não fita tinha métrica. câmera digital, Não era tinha fita nada métrica de. Fita métrica grudada na parede. na parede, Você exatamente. disse que foi de São Vicente de Paulo, então eu vou contar uma historinha aqui. Eu fui 30 anos do Hospital de Exército, né? Sim. Atendia todos os funcionários do Estado do Rio de Janeiro. Um dia chegou lá mais uma ou duas, 20 pessoas, chegou uma freira para eu atender. Quando eu bati o olho, eu disse: Ué, o que que a senhora está fazendo aqui? Mão Era de a, ma- caridade. Era a Madre Superiora do São Vicente, com a fascite plantar brutal. Ela era meia gorducha, meia pesada, trabalhava em escritório, o sapato dela era era uma coisa obrigatória do hábito dela, então ela tinha que usar aquele Se não sapato. me engano, o nome dela era Irmã Sensitiva. Deixa o nome dela lá. Quando eu disse: minha senhora, o que que a senhora está fazendo aqui? A senhora é dona de um hospital, um dos primeiros tomógrafos do Rio de Janeiro. O que que a senhora está fazendo aqui? A senhora tem que escalar alguém para lhe atender. Ela virou no meu olho e disse: não quero papo com aquela gente. Resolve. Foi nessa base. Quando eu meti o gancho no pé dela, a gente sabe que incomoda, que arde. Ela fez um comentário que eu conto até hoje, isso deve ter uns 30 anos. Ela disse que a sensação era a mesma sensação de pisar num charuto de despacho aceso. Aquele charuto baiano grossão que não apaga nem de dia de chuva nem encruzilhada. Foi o discurso da Madre Superior. Braba pra caramba, eu passei a gostar muito dela, ela era muito brava, muito segura, ela entendia do negócio.
Depois dela ter feito uma opção de malcriação, que o pé dela melhorou, ela mandou a Kombi ir me levar um pedaço de bolo para pedir desculpa das malcriações que ela fez. E aí eu atendi ela até, depois ela foi para Teresópolis, eu atendi ela, eu não me lembro mais o óbito dela qual foi, porque ela era bem mais velha do que eu, né? Eu estou com 68 para 69, hoje ela estaria com 95, mas ela já morreu, né? E foi para Teresópolis depois, mas foi ela, quando saiu daquele hospital, deixou o bicho arrumado. Muito bem. Como foi que você conheceu a crochetagem? Eu conhecia crochetagem dentro de sala de aula. Eu treinava jiu-jitsu e fazia faculdade de fisioterapia. E aí um dia eu cheguei na sua aula de recursos terapêuticos manuais e você perguntou quem sabe mobilizar patela. Aí eu respondi, eu sei, mas eu tô todo ruim do braço por causa do jiu-jitsu. Aí foi outra pessoa, foi outro, eu prestei atenção na aula, não fiz nada. E no final da aula você falou: vem cá, seu jeitão, vem cá. Aí eu sentei do lado da sua mesa, você tirou da mochila, capacete pinico, que você ia dar aula de moto na faculdade. Ando de moto até hoje, E aí tirou um gancho branco ainda, que o primeira gancho geração. menor, ele não era curvo, ele era reto. Falou: bote seu braço aqui. E crochetou o meu braço todo, raspou bonitinho, foi lá, soltou tudo, fez a varredura e eu já levantei outra pessoa. Eu falei: nossa, e agora? Agora eu quero fazer isso também, né? Senti na pele, né? Desligou, né? Eu falei: quero também, né? Foi assim que eu conheci a crochetagem. E o que eu te ensinei funcionou? Ah, muita coisa. A nível de faculdade, a nível de cursos extra-faculdade, a nível de crochetagem ou de inúmeras técnicas, né? Pô, nós, na época, a fisioterapia não tinha muita nomenclatura, né? Nós aprendíamos manobras em sala de aula que hoje são exclusivas de curso, né? Hoje é outro universo, né? As coisas cresceram, o fermento fez tudo desenvolver, mas eu acredito que o fermento fomos nós, foi o senhor que nos passou todo aquele conhecimento. Eu chegava em estágio, ninguém sabia nada, eu já chegava manipulando e mobilizando algumas articulações. Isso foi crucial, isso vale ouro, é incomparável com uma faculdade hoje, incomparável. Eu pego os alunos de estágio de Cachoeira de Itapemirim, os alunos de estágio de sétimo e oitavo período de Guarapari, pô, sem querer ser presunçoso, comparado à minha época de faculdade, eles não sabem nada, nada. Pô, e são 20 anos, 21 anos depois. Eram para eles estarem muito mais qualificados e atualizados, científicos numa metodologia, e eles chegam cruz, não sabem nada. É impressionante. Eu tive uma discussão uma vez com um colega. Ele hoje ele é pós-doc, acho que duas vezes. É maluco. E não, o cara é um gênio. O cara é um gênio, um gênio. Aí chegou uma pessoa indicada por ele com a famosa dor nas costas. A famosa dor nas costas, quando eu botei o dedo, diz uma coisa, é aqui. A menina urrou, né? Deita aqui, minha filha. E aí eu ajustei uma costela. Depois eu ganchei o romboide dela. Desligou. A menina começou a chorar. Começou a chorar. Eu disse, minha filha, o que que houve? Está doendo o que eu estou fazendo? Não, não está doendo. Tá ótimo. Então por que você está chorando? Você tinha que estar pulando, comemorando, né? Me agradecendo em vez de estar chorando aí. Não, professor. É porque eu já ouvi muita coisa aqui, já me ameaçaram até de fazer cirurgia. Eu já fiz bloqueio, eu já fiz isso aqui e agora eu não estou sentindo nada. Eu não sinto isso aí há muitos anos. É, O cara que é PhD começou a fritar na cadeira, que foi ele que indicou para eu dar uma olhadinha.
como quem diz, ele vai me mandar um abacaxi e vai me passar o cerol depois. Então, minha filha, fica aí que agora eu vou tocar a vida aqui. Daqui 1 hora, mais ou menos, eu vou botar a mão em você outra vez, tá? Fica quieta e reza para eu não estar errado, porque se eu tiver errado, amanhã tu não anda. Aí toquei, nem me lembrava mais dela, era que 1 hora e meia. Ah, fulana, vou ver cá, fulano. Me diz uma coisa, tá melhor? Nossa, estou muito mais aliviado, não sei o que e tal. Aí eu senti, eu percebi que o cara começou a ficar meio menor. Mas como ele era muito arrogante com o negócio de evidência científica, aí eu virei para ele, vem cá, cara, me diz uma coisa. Você acredita naquilo que tu lê ou naquilo que tu vê? Porque está É, escrito lá na quentinha, comida gostosa. Está mas na escrito. hora de comer, Você acredita no que está escrito na embalagem ou tu acredita depois que põe na boca? Aí foi é, aquela gargalhada geral e a gente sentiu que o cara ficou, não sei se com ódio de mim, mas ele sentiu que ele viu que a coisa é um pouco diferente. Eu nunca tirei a razão dele de todas as citações que ele fez, mas eu tive que perguntar para ele se ele acreditava naquilo que ele via, porque eu não escrevi, não esfreguei nenhum papel na menina, não é, implantei nada nela, não mandei ela fazer nada, eu só fiz a avaliação objetiva e um sim. tratamento objetivo, em vez de ficar fazendo aqueles arrudeios. Eu costumo falar para estagiário, para pessoal, né, que existe a literatura e existe a realidade da pista ali, da clínica, da maca, do meu estúdio de Pilates. Existe a realidade, a literatura é muito bela, né? Ela é necessária, é a nossa base, mas a realidade da mão no paciente muitas vezes é completamente diferente da literatura, né? É, É o famoso conhecimento oculto que eu já te vi falar do conhecimento é, oculto. isso já me deu um ódio uma vez. Eu queria estrangular um infeliz que fez um comentário, porque o cara era tão boçal, que ele não conseguiu entender conhecimento oculto de ocultismo. Ele conduziu para o ocultismo. O cara é um boçal. Eu queria dizer isso na frente dele. E a vantagem de eu ainda pesar 100 quilos é poder fazer esse tipo de coisa. É partir para cima e dizer: você não sabe nada, cara. Tu não entende o que a gente fala. É, O, essas confusões prática baseada em evidência, evidentemente que a gente precisa da ciência. Mas o Andrés sim. Pilati, que é o cara que eu troco figurinha, um dia que ele estava exaltado, ele virou e disse: a clínica é mais rápida que a ciência. Então, a ciência tem que fazer parceria com a clínica para ela desenvolver cada vez mais ciência, porque a clínica é mais rápida que a ciência. Quem anota e compara é a clínica, né? É a clínica. Aí eu fiquei super feliz, todo lugar que eu vou, eu boto o retrato do André lá, pá. Foi ele que falou, se alguém não concordar, eu dou o telefone dele e ele Liga para atende. ele. Ele atende em espanhol, inglês, polonês, alemão, ele atende em qualquer língua. O cara é um monstro, porque ele tem uma história complicada lá, que ele se mandou da Polônia, ele tinha que se virar pelo caminho dele, então ele saía aprendendo as línguas para poder trabalhar. E é meu amigo, a gente teve agora na Espanha junto lá, a gente ficou debochando de um monte de gente. Muito bem, resultado. Resultado é o que o paciente espera. Ele não espera grandes explicações. Ele quer chegar de um jeito e sair de outro, porque ele deve chegar para você, como chega para mim até hoje. Pô, eu fui no lugar lá, não fizeram nada. Eu fui não sei onde, nem botaram a mão em mim, né? Aí eu te pergunto, quando você saiu da faculdade, depois que você conheceu essas coisas que eu te ensinei, você saiu se sentindo confiante para aplicar aquilo que você aprendeu? Sim, com certeza.
Até porque eu saí e vim para o interior, eu comigo mesmo. Saí com a espada numa mão, o escudo na outra e vamos embora. Vamos para a batalha. Só que quando você saiu de lá, eu não sabia que tu ia despencar. Eu ia dizer para você, registra tudo, porque depois de estar com isso registrado, isso transforma uma pessoa num tanque de guerra, que é um Sim. negócio que eu gosto muito de ensinar. Quantos mil pacientes tu já atendeu? Precisa Eu, registrar. eu tenho muito registro, mas muito registro também eu não tenho, Mas sabe? aí pelo menos se você tem algum, a gente já tem um número mais ou menos, a gente já tem uma base, né? Eu gosto de falar para que quem estiver nos escutando pegar isso aí e fazer o gancho. Tá? Esse ano eu trabalhei menos, porque eu fiz uma cirurgia no olho, fiquei um mês afastado. Depois a gente viajou, que a gente foi para um congresso na Espanha, outro na Itália, trabalhamos fora, eu fiquei outro mês sem trabalhar. Quer dizer, eu trabalhei menos no consultório. Ontem eu fui dar a tal da olhadinha. Eu já atendi, eu fiz esse ano, trabalhando menos, não trabalho mais dia de sexta-feira, me proibiram de trabalhar dia de sexta-feira. Dia de sexta-feira eu fico agoniado sem fazer nada. 459 avaliações. 459 avaliações. Né? Aí, quando eu apresentei o trabalho sobre fascite plantar lá na Espanha, eu já estava preparado que alguém ia perguntar qual era a minha experiência em fascite plantar. Eu disse, olha, pelos meus registros, que não são muito confiáveis, porque às vezes eu atendo em sala de aula, às vezes eu atendo na praia, né? Eu tenho 870 fascite plantares atendidos. Então, eu tenho alguma experiência clínica para estar falando para vocês. E o desvio padrão é mais ou menos 10% de erro disso aí. Então, vamos reduzir de 870 para 850. 850, fascite plantar, fora o resto. Fora. Então, tu tem que registrar as tuas coisas aí, que é para no dia que você entrar numa discussão, você não gentil feito um hipopótamo como eu. Tu é muito mais light. Né? Tu chegar com os teus números, com os teus argumentos, Sim, que aí fica uma coisa indiscutível e incontestável. Né? O cara trabalha isso em é São fato. Paulo cheio de gracinha, tu trabalha em Marataízes, mas tu tem ali essa experiência toda registrada. Todo documental, né? Isso é importante. Mas não precisa ser aquela coisa exata demais. Tá? Eu tenho 870, mais ou menos 10%. Sim. Né? Por quê? Porque eu só comecei a contar, eu só fui buscar esse registro por causa de uma vez que eu tive uma raiva aí, por causa de discussão assim, vieram me contestar, pô, lá no hospital eu tinha 18 mil avaliações. É, Aí quando um gringo desse vem tirar onda com a cara da gente, tu pergunta quantos mil pacientes tu já atendeu? Aí o gringo trabalha na Antuérpia, num lugarzinho desse tamanho, menor do que Marataízes. Então você saiu se sentindo confiante. Sim, sim. Tá, Não então soberbo, porém confiante. é Tem um isso abismo aí. nisso. Tem. O negócio da gente é o caminhão que sobe a serra, não que sobe a serra voando. Ele sobe a serra. Exatamente. Todo dia ele sobe a serra. Não enguiça, não falha, não fura pneu, nada. Aquele bacanão, de vez em quando, tem dia que não chega, por causa do entupimento. Exatamente. E o da gente está sempre subindo. Todo dia ele sobe. Eu queria que você contasse uma de. Eu sei que todo mundo tem história, né, baseado nas minhas histórias. Eu queria que você contasse uma daquelas histórias, ou mais de uma, de resultado impressionante. Resultado impressionante? Olha, eu não me recordo o ano, mas foi por volta de 2007, 2008. Uma senhora tinha feito 70 sessões de fisioterapia
para uma tendinitezinha de supraespinhoso. Não tinha calcificação, não tinha nada, dor, não tinha uma grande limitação, mas vai dormir, deita de lado, o ombro dá aquela jogadinha, né? E a avó, doía. Aí foi lá e fez 70 sessões de fisioterapia. Não tenho nada contra eletro, termo, foto, nada. Mas só faziam isso, né? TENS, luzinha, ultrassom e não resolvia. Aí eu botei a avó sentada e fiz uma avaliação de verdade. A lá, professor Henrique Balgart. O que a senhora faz durante o dia? A senhora lava a roupa na mão? A senhora torce pano? Da roça, né? A senhora faz o quê? Ela me explicou tudo, me explicou. Eu falei, a partir de hoje a senhora vai me dar 10 dias sem fazer isso, sem fazer isso, sem fazer isso, sem fazer isso. Deita ali na maca. Traçãozinha, mobilização, ganho de espaço, aquilo que eu aprendi em sala e está nos seus cursos, né? Mobilizou, balança, balança na perpendicular. Oscila na Vamos fazer perpendicular. exatamente. Elastiquinho, um alongamento. Em 3 sessões de fisioterapia, a avó estava varrendo a casa sem dor. Então tem que acender uma vela para um cara chamado Fred Kaltenborn. É ele mesmo, Eu- Kaltenborn. Ele que, Traçãozinha e. foi ele que eu fui buscar para ensinar para vocês de forma mais objetiva, menos complicada, a artrocinemática, a osteocinemática, a mecânica Recuperação, básica, exatamente. e quase todo mundo a gente resolve. Ou E a seja, outra, uma história legal, foi o vovô que não conseguia mais pular a cerca. Aí eu, mas como pular cerca, né? Não, é porque para dar a volta na porteira tem que pular cerca e eu não aguento mais pular cerca. E aí tu vai avaliar o voo todo travado, senhor do interior, né? Todo lasca mobilização neural, alonga o vovô, dá um fortalecimentozinho básico, exercício de amplitude, mobilidade, o vô estava pulando a cerca de novo. E aí eu ganhei um monte de abacaxi, porque aqui é a terra do abacaxi, e 3 galinhas vivas, meu amigo. Pensa você sair 8 horas da noite de um consultório com 3 galinhas vivas debaixo do braço, de moto ainda. legal, legal, é Eu assim. botei todo mundo vivo num saco de pano, joguei nas costas e fui embora. É, isso é legal. Eu sou suspeito de falar e contar minhas histórias, mas quando eu viajo, eu não compro mais mala. Eu vejo todo mundo viajando e comprando mala. Pô, eu sou um otário, compro uma mala para voltar, cara. Pega uma caixa, de preferência uma caixa de boa qualidade, que a gente encontra no descarte pela rua. Uma vez o Vitor ficou furioso comigo, que eu liguei para ele de Portugal. Vitor, comprei um ventilador 220 aqui em Lisboa. O troço tem 60 centímetros de largura. O Vitor pensou que eu estava comprando mesmo um ventilador. Eu botei tudo que eu tinha comprado dentro da caixa e despachei a caixa. A companheira ela é responsável por me entregar minha caixa no outro destino. Exatamente. Para que vai comprar mala? E outra vez que eu trouxe uma rebagulhada eu fui para uns Jogos Universitários Brasileiros e foi delegação, né? E aí me encomendaram um monte de coisa lá de Recife, aí eu trouxe, mas eu não vou comprar uma mala para trazer isso. Eu comprei um saco daquele de pano de chão, botei tudo lá dentro, dei um nó e ele chegou beleza aqui, né? Eu sou concorrente de uma fábrica de mala chamada Roventa. Custa US$ 600 uma mala Roventa. A minha caixa chega Nem conheço. igualzinha a caixa, a mala, Exatamente, exatamente. exatamente igual. Não é apologia à sucata, mas é um divertimento. O Vitor fica furioso. Onde é que você vai com essa Eu ando, caixa? Vou despachar minha caixa. eu vou atender paciente domiciliar aqui e boto dentro de uma sacola plástica daquela preta de mercado, aquela Sim. fedorenta, Aham. mais grossa.
do hortifruti, não tem? Tem que não Boto fura. 3 elásticos, meu gancho, fitinha kinesiotape, jogo tudo dentro da sacola daquela e vou embora. Aí, ó, já escutei muito também. É, e não chama atenção. Não precisa Não, chamar põe na atenção. sacola. Ô, legal, cara. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para quem não nos conhece, tá? Que é para ver se a gente atrai quem não nos conhece para nos conhecer. Porque uma das coisas que eu gosto é de ajudar. Eu, de vez em Sim, quando, recebo paciente de gente que fez coisa errada. Aí, a vontade que eu tenho de perguntar: vem cá, você fez de propósito ou sem querer essa coisa errada? Porque se você fez de propósito, você podia ter pedido ajuda que a gente ajuda, para o paciente não ser submetido a uma coisa maluca, né? sim. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem não conhece a gente. Mensagem. Bom, sujeito suspeito que eu sou, né? Quem não nos conhece, pode confiar na gente, pode confiar que os estudos têm embasamento, têm citações maravilhosas, né? São técnicas muito sérias, eu acho que é uma fisioterapia empregada com amor, com o intuito de ajudar, com o intuito de evoluir, né? Tem sempre uma grande evolução por trás disso tudo, de superação da doença, do problema, superação da incapacidade de um paciente necessitado. Eu acho que toda a equipe tem um grande comprometimento com isso tudo, que é muito importante, né, professor? Esse comprometimento. E estudem, busquem capacitação cada vez mais, pratiquem, estudem, confronta, anota, fotografa, porque agora não é mais a nossa fita métrica, mas eu tenho saudade dela. E, e é isso, e buscar o autoconhecimento também, né? A melhora cada dia mais como um terapeuta, como um ser humano, acreditando naquilo que você faz e se capacitando. E pode confiar na equipe, a equipe é séria. Eu fui aluno em 2000 e estou seguindo até 2025. Nós estamos aqui, firme e forte, apresentando o resultado, que é o mais importante. Pô, fico contente, muito contente. Muito obrigado pelo seu tempo. Nada. Qualquer dia desse eu chego de surpresa aí em Marataízes, porque eu tenho uma história pregressa de Guarapari, Meaípe, esse lugar que na minha infância a gente ia para aí, e aí era quase nada, né? É, Tinha uma estrada e mais nada. É, e a Estrada do Sol, se eu não me engano. rodovia do Sol. Rodovia do Sol. Rodovia do Sol. Muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo Nada. seu resultado. Que Obrigado. bom que você está indo cada vez mais longe. Felicidades. E se tiver alguma Obrigado. dificuldade, pede ajuda, que não tem Com coisa certeza melhor do que a gente dividir a responsabilidade. eu já tive dificuldade, já perturbei vocês e fui prontamente respondido. Isso é que é o mais legal. Por isso que eu falo que pode confiar na equipe, porque é sensacional.